Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: quanto mais vivemos na presença de Deus, mais nossa fé e sabedoria crescem. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo o mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quanto mais nós buscamos a presença de Deus, mais os nossos sentimentos, eles melhoram. E por que isso acontece? Porque quando o Espírito Santo está perto de nós, todo o mal se afasta. E tudo aquilo de ruim que nós sentimos é o próprio espírito do mal. Olha como o mal eu sinto mal. Se eu sinto bem, é o Espírito Santo. Os nossos sentimentos, eles estão acusando quem está perto de nós. Ainda que os nossos olhos não possam traduzir, o nosso coração, esse sim pode. Assim, quando nós chegamos em algum lugar que tem um cheiro agradável, nós conseguimos perceber. Assim também percebemos se algo cheira mal. E nós não gostamos de ficar em lugares que estão fedidos, que estão cheirando podre ou que algum animal morreu. Nós saímos de perto disso. Mas é agradável demais você estar num lugar onde tem cheiro gostoso. E os nossos sentimentos, eles também estão dizendo a mesma coisa. Quando você sente angústia, quando você sente ansiedade, quando você sente medo, raiva, ódio, todos esses sentimentos que você sente mal, que eles tentam te dominar, que eles tentam te escravizar, que eles tentam te cegar. Então, quando nós estamos cegos aos nossos sentimentos, nós não conseguimos entender o que está acontecendo à nossa volta. E eu preciso procurar com os meus olhos aquilo que eu não entendo com o meu coração. E nós acabamos procurando pessoas e colocando a culpa nessas pessoas pelos nossos sentimentos. Então eu acho alguma coisa que pareça ter razão, o diabo coloca aquilo no meu pensamento, eu fico pensando naquilo o tempo inteiro e eu acabo construindo uma relação de ódio, ou de culpa, ou de frustração com a outra pessoa. Mas quando Jesus ele vem até nós, ele diz: opa, isso não, tá errado o que você está fazendo. Presta atenção no que você vai sentir a partir de agora. E ele coloca aquela paz, aquela mansidão dentro de nós. E nós conseguimos, através da sua luz, reconhecer que o culpado não era o outro, o culpado era eu. E que a presença de Deus estava fazendo falta na minha vida. E aonde falta Deus, falta a luz. E se eu não vivo na luz, as trevas elas tomam a minha vida e o meu comportamento. E o que é a sabedoria? É a capacidade de interpretar através do mundo espiritual os meus sentimentos. E o que é a fé? É saber que quando Jesus está perto de mim, tudo vai bem. E nós só descobrimos essas coisas através da palavra de Deus. Porque se alguém vier até você e contar essas coisas, você falar: meu, que loucura, isso daí não tem fundamento e não tem base. Mas quando nós podemos sentir algo que racionalmente nós não podemos discernir, e a Bíblia ela deixa clara que a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. Então nós não temos capacidade de discernir através da inteligência, através de qualquer coisa, esses tipos de sentimentos. Se a gente vai lá em 1 Coríntios 1, versículos 5 a 7 e 9, a palavra do Senhor ela diz assim: por estarem unidos com Cristo Jesus, vocês foram enriquecidos em tudo, tanto no dom de anunciar o Evangelho, como no dom da sabedoria espiritual. A mensagem a respeito de Cristo está tão firme em vocês, que vocês não têm deixado de receber nenhum dom espiritual, enquanto esperam a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo.
Deus é fiel e chamou vocês para que vivam em união com seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então Paulo, nessa carta aos Coríntios, ele está dizendo algo que talvez as pessoas elas não conseguiriam traduzir em palavras se não fosse a experiência dele. E hoje eu leio o que Paulo escreve e para mim faz total sentido, porque eu pude sentir as coisas que ele está descrevendo. Paulo ele está fazendo um relato do mundo espiritual que nós só podemos conhecer através do Senhor e da vida unida com Jesus Cristo. Por estarem unidos com Cristo Jesus, vocês foram enriquecidos em tudo, tanto no dom de anunciar o Evangelho, como no dom da sabedoria espiritual. Então, só vai conseguir vivenciar essas coisas quem estiver unido com Jesus. Isso é uma condição. Então, eu vou fazer uma pergunta. Vamos imaginar que eu me matriculo num curso de teologia, que nem tem esses diversos na internet querendo ensinar as pessoas a pregarem. Você acha que essas pessoas elas vão estar unidas com Jesus? Ou essas pessoas elas vão ter as palavras de Jesus, mas não ter o Espírito de Jesus? E é justamente o que a igreja da época de Jesus fazia. Eles tinham a palavra de Deus, mas não tinham o comportamento de Deus. É como se você comprasse uma blusa falsificada, a qual tem o mesmo selo da blusa, mas não foi feita no mesmo lugar, não é do mesmo material, nem nada. E isso é o que mais existem no mundo. Sabe qual que é a diferença? É que quando a gente não tem sabedoria, a gente esquece que Jesus disse que haveria falsos profetas. E quantas igrejas de falsos profetas não existem? Ou você acha que porque fala que é igreja e tem uma cruzinha na porta e usa uma Bíblia no altar, aquela ali está 100% alinhada à palavra de Deus? Se a gente não tiver unido com Cristo, nada disso se adianta. Não é a placa que salva, não é o que eu falo que salva, não é nada. Quem salva é a união com Jesus Cristo. Então, quando eu estou unido com Cristo, olha o que Deus fala: vocês foram enriquecidos em tudo. Então, a minha vida perto ao Senhor, nada se compara à vida quando eu vivia longe. Você acha que uma pessoa que ela fica pedindo oração, ou uma igreja que prega vida nessa vida, ela está perto de Cristo? Poxa, se a vida de todo mundo está sendo enriquecida, é por quê? Porque eu gasto com aquilo que é necessário. Pega uma pessoa que fuma, faz a conta, quanto dinheiro ela já jogou fora fumando cigarro, para ficar com a boca fedida, com o cabelo fedido, com o dente amarelo e com tudo, porque ela acha que aquilo de alguma forma acalma. Olha o que ela está tentando mudar, o sentimento que está perturbado. Você acha que o sentimento perturbado é presença ou a ausência de Deus? E é assim que a gente tenta resolver. A ausência de Deus, eu vou num psicólogo. A ausência de Deus, eu vou num psiquiatra e vou socar remédio. Porque daí eu não penso, eu não escuto o que o diabo fala, mas fico ali dopadão. Você olha no olho da pessoa, parece que ela está vendo a terceira dimensão. Ela está vendo além, ela vê a alma das pessoas. Quanto dinheiro você já não gastou com bebida, com balada, com ostentação e com coisas que não levavam? E às vezes você tem que pagar um boleto e não tem o dinheiro na conta. E aí? Como é que funciona? Nós não precisamos mais fugir. Deus, quando nós nos aproximamos dele, quando nós buscamos... E aqui eu vou falar mais uma coisa. Você não vai buscar o Senhor por essa razão. Você acha que o teu filho, ele fala que ele te ama porque você dá um prato de comida para ele? Essa é a intenção? São as coisas e não a relação. Não faça com Deus aquilo que você não gosta que faça com você. Da mesma forma que você gostaria de ser tratado, trate ao Senhor. Porque às vezes a gente trata Deus como se ele fosse um lixo. Se ele tivesse que aceitar tudo porque ele é o amor e no amor cabe tudo. Então nós já somos enriquecidos por estarmos unidos com Cristo. Eu não preciso ficar pedindo. Olha na oração que a gente faz todo dia, a gente só pede perdão. E pede para Deus proteger a gente do mal, só não precisa pedir mais nada.
o resto ele já vem dando, ele não é bobo. Vocês foram enriquecidos em tudo, tanto no dom de anunciar o Evangelho, como no dom da sabedoria espiritual. Olha a característica de estar unidos com Cristo. As pessoas elas vão anunciar o Evangelho, elas vão falar de Jesus. E o que a palavra Evangelho significa? As boas novas. Então nós testemunhamos sobre as boas novas que o Senhor faz na nossa vida. E para fazer isso eu preciso fazer um curso de teologia? Não, eu só preciso relatar como era a minha vida antes do Senhor estar unido comigo e como é minha vida agora que o Senhor está presente. É só isso. É só isso. E isso acaba se tornando um dom, porque antes você tinha receio de falar e hoje você fala com propriedade. E consegue citar a Bíblia, mesmo que não saiba exatamente o versículo e o lugar, não tem o menor problema. Porque o importante é que são as palavras de Jesus que está sendo proferida por você. É a obediência ao Espírito Santo. E olha o outro, o dom da sabedoria espiritual. A única forma de nós adquirirmos essa sabedoria espiritual é através da Bíblia. Agora vocês entendem por que eu falo, leia a palavra de Deus, porque através dela sua fé vai aumentar e você vai entender os teus sentimentos e a razão de tudo. Vai entender o amor, vai entender como nós podemos obedecer ao Senhor, vai entender os teus sentimentos, vai conseguir controlar o teu coração, vai começar a sentir coisas boas, principalmente a paz que vem pela presença de Deus. A mensagem a respeito de Cristo está tão firme em vocês que vocês não têm deixado de receber nenhum dom espiritual, enquanto esperam a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, olha o que faz a gente estar unido com Cristo. Olha o que faz nós recebermos os dons de Deus. É a mensagem a respeito de Cristo. E aonde está escrita essa mensagem a respeito de Cristo? No Novo Testamento. Por isso que quando nós falamos para começar a ler a Bíblia, nós utilizamos sempre, começa em Mateus, para que essas pessoas possam estar unidas com o Senhor, e quem vai revelar a Bíblia é Jesus. Por isso que no começo nós começamos a ler e não entendemos nada, porque nós não temos sabedoria espiritual. Mas por estarmos unidos com o Senhor, Ele vai acabar revelando a nós. E isso vai despertar em nós a vontade de anunciar a mensagem de Deus também a outras pessoas. Vocês estão tão firmes. Então, por nós estarmos firmes com Deus, todos os dons são nos ofertados, todos os dons eles são nos dados. Quanto mais você se esvazia de você e mais você se entrega para Deus. Quanto mais você tem coragem de confessar, quanto mais você tem coragem de admitir, quanto mais você para de procurar os seus próprios interesses, mais os dons de Deus, mais nós somos enriquecidos. E riqueza não é dinheiro, porque tem gente que tem dinheiro, mas não tem paz. Tem gente que tem dinheiro e é perturbada. Tem gente que tem dinheiro e fica fazendo fofoca da vida dos outros, fica fazendo maldade. Tem gente que só tem o dinheiro e não tem mais nada, não tem respeito. Então ela precisa pegar nas coisas e tentar enganar as pessoas que acham que as coisas são a prosperidade e o sucesso. E fica ali um bando de encantador de cobra, vivendo atrás de coisas que não vão levar ninguém a lugar nenhum e coisas que ninguém vai poder levar daqui. Se você morresse hoje, o que você vai levar daqui? Você vai deixar tudo para os outros que nem fizeram nada, que nem mereceram. Então, qual é o objetivo da mensagem de Deus? Aqui é o ponto central. O que nós estamos fazendo? Esperando a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ontem eu falei sobre esse sentimento de nós estarmos vivos esperando. É bíblico. E às vezes dá a impressão que eu falei, olha, eu não estou jogando a minha vida em fora e não estou deixando de dar valor. Mas está tudo na palavra de Deus. E conforme você vai lendo, você vai falando, isso eu não concordava, mas está na palavra. Isso eu não sabia que era assim, mas está na palavra.
E aí a nossa maturidade espiritual, ela aumenta cada vez mais. Deus é fiel e nos chamou vocês para que vivam em união com seu Filho Jesus Cristo. Qual é o nosso chamado? Às vezes você está querendo saber qual é o propósito da minha vida, por que Deus ele me fez, e aquele monte de questionamento, porque eu só tenho sofrimento, porque nada que acontece na minha vida é bom, e tudo dá certo para os outros e nada para mim. A resposta está aqui. Deus é fiel. Então aquilo que ele prometeu, ele cumpre. Fidelidade é isso, é não mudar de opinião de acordo com as circunstâncias e com as oportunidades, independente de merecimento. E chamou vocês para que vivam em união com o seu Filho Jesus. Então o chamado de todas as pessoas é viver em união com Jesus. E quando nós vivemos com união, quando nós conhecemos a palavra, nós adquirimos as características e os dons de Deus. E através dessas armas espirituais, nós conseguimos prosperar nessa vida, que é viver sem sofrimento. Sempre que eu falar uma palavra e você associar dinheiro, está faltando maturidade espiritual. Porque ainda que você tivesse o mundo inteiro conquistado, o que você poderia dar em troco da tua alma no fim? Se alguém pudesse dar alguma coisa a troco da alma, não sobrava tudo nesse mundo. Mas nós percebemos que isso não pode. Não pode. Então nós vamos ver se tem fundamento isso ou não em outras passagens da Bíblia sobre a leitura da palavra de Deus e a fé. Você sente que a sua fé é pequena? Eu não tenho fé, eu gostaria de acreditar. Foram pessoas de fé. Mas como que essas pessoas adquiriram essa fé? Será que a fé é uma vontade, é uma força, é determinação ou não? Ou é uma construção de um relacionamento com Deus? Se a gente vai em Romanos 10, versículo 13, 14 e 17, a palavra do Senhor ela diz assim: como dizem as Escrituras sagradas, todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Mas como é que as pessoas irão pedir se não crerem nele? E como poderão crer se não ouvirem a mensagem? E como poderão ouvir a mensagem se não for anunciada? Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Então Paulo, nessa carta aos Romanos, ele está dizendo exatamente a mesma coisa com outras palavras. Mas onde está a base de tudo que ele diz? Como dizem as Escrituras sagradas. Então ele usa a Bíblia, ele usa as Escrituras sagradas como ponto de partida. E ele é o nosso ponto de partida. Por que eu sempre falo, começa lá em Mateus? Porque lá é o ponto de partida. É dali em diante que o tempo da graça ele muda. Se você for lá no Antigo Testamento, você vai ver um monte de promessas a respeito de Jesus. Mas quando você chega no Novo, você vai ver o cumprimento das promessas. Então tudo aquilo que Deus prometeu no Antigo Testamento, ele cumpriu no Novo. Então tudo foi mudado, é como se você estivesse assistindo um filme. A conclusão do filme é o último minuto. Acabou aquele minuto, tudo que foi visto para trás já não existe para mais e a conclusão vai acabar ali. E é assim. Está ali no Novo Testamento a conclusão. Todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Todos que pedirem. Então, não é simplesmente eu querer, não é simplesmente eu achar. Não. Existem pessoas que querem e existem pessoas que não querem. E depende da nossa vontade. O que a palavra falava ontem? Eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz. Se você ouvir, Cristo já estava dando um indicativo do que ele estava esperando que nós fizéssemos. E tudo passa através da mensagem de Deus. Tudo. Toda a solução da sua vida vai passar pela mensagem de Deus. Não adianta você achar que é a igreja, porque talvez você possa estar dentro de uma igreja de falso profeta. E existe.
É aqui que é a questão. Você pode não acreditar? Pode. Jesus ensina na palavra a gente reconhecer isso? Sim. Você consegue reconhecer? Não. É muito mais fácil criticar eu. É mais fácil criticar o mensageiro que a mensagem. O que é mais fácil uma pessoa que não conhece a Bíblia? Falar que eu que estou viajando, que eu que estou errado, que não tem nada a ver, que eu sou isso, que eu sou aquilo. É muito mais fácil. É muito mais fácil. O diabo, ele sempre faz a mesma coisa, ele coloca a culpa nos outros. Sempre. Sempre faz a mesma coisa. Enquanto uns ajuntam, outros espalham. Porque se o Deus que essas pessoas acreditam não muda a própria vida, você ganhou esse dom de anunciar a mensagem? Você está anunciando a mensagem por quê? Você ganhou o dom de discernimento espiritual, continua chorando, continua colocando a culpa nos outros, continua falando mal das pessoas, continua colocando esperança nas coisas, continua vivendo na base de acontecimentos, tem dependências e necessidades que pessoas sem Deus não têm. E aí? Como é que as pessoas irão pedir se não crerem nele? Como que as pessoas elas podem chegar para Deus e falar, Senhor, nos salva, se elas não conhecem a Deus? Se elas não conhecem ninguém que conhece a Deus? Não é muito mais fácil quando a gente conhece uma pessoa e essa pessoa ela conversa olhando nos nossos olhos e fala, cara, é verdade, eu conheci esse cara lá atrás, eu saí com ele, eu fiz as mesmas coisas que ele, mas hoje ele não faz mais isso, alguma coisa aconteceu, porque as pessoas não mudam assim. Quanto tempo uma pessoa faz uma terapia num psicólogo? São anos. Anos tentando a voltar a ser quem ela era antes do trauma. Ela não está tentando ser uma nova pessoa, não. Ela só quer voltar lá atrás e ser antes. Que é isso que a falta de perdão e a falta de compreensão e a falta de sabedoria espiritual faz. Faz a gente tentar ficar remoendo e tentando remoldar o passado. E como poderão crer se não ouvirem a mensagem? Você acha que Jesus está unido conosco? Ele está vendo uma pessoa que está perdida. Ele não vai usar a gente para poder conversar com essa pessoa? Ele vai ficar ali assistindo? Cara, a tristeza do outro nos incomoda. O dia que você estiver unido com Jesus, você vai perceber e olhar as pessoas e você vai conseguir ver os sentimentos delas. Sabe por quê? Porque você está sentindo o aroma de Cristo. E do teu lado tem alguém que está podre. E eu não estou falando isso para falar que essa pessoa é ruim, que ela não tem mais jeito. É uma pessoa que está precisando se limpar, se purificar de Jesus. E através das palavras dessa pessoa nós podemos entender um pouquinho. Porque Jesus ele não ensinou, a boca fala do que o coração está cheio. E não é o que entra no homem que mancha, mas é o que sai do homem. E como poderão ouvir a mensagem se não for anunciada? Então nós devemos anunciar a mensagem de Deus. Nós somos a primeira Bíblia que toda pessoa lê. Nós somos o começo da fé das pessoas. Até essa Bíblia chegar na mão dela e ela começar em Mateus, nós somos a Bíblia que está traduzindo. O devocional é o começo. É ele que vem trazendo as pessoas até a palavra para que Jesus possa completar. Então é nós que fazemos essas pessoas a perceberem que existe salvação a quem pede. E elas precisam crer que existe alguém que escuta elas. Por quê? Porque a nossa vida é o testemunho disso. Aqui vem o que eu sempre falo. Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Como que nós adquirimos fé? Através da mensagem de Deus, através da pregação de Jesus Cristo. Então, sempre que nós estamos falando de Jesus, nós estamos aumentando a nossa fé. Porque cada vez mais eu escuto e não questiono. Porque no começo a gente é o questionador. Ah, mas será que andou sobre as águas? Será que ressuscitou? Será que foi assim mesmo? Será que curou? Será que viu? É sempre a dúvida. Porque o diabo é a dúvida, ele não quer perder espaço. Ele não quer que você abra os teus olhos. Ele vai falar, não, ele vai colocar diversas situações, pensamentos. E é assim que a gente constrói. Mas quando nós começamos a ver a mudança na vida de uma pessoa e ele atribuindo essa mudança a isso, ele abrindo mão da sua vida nessa vida, e você vê a pessoa sendo feliz e as pessoas que vivem escravizadas nisso,
sempre buscando uma viagem, sempre buscando uma festa, sempre buscando estar num lugar de destaque. Ai, porque eu sou VIP, ai, porque eu tenho camarote, ai, porque eu não sei da onde, ai, porque olha meu não sei o quê. Meu Deus! Você acha que pessoas que vivem baseado nisso são felizes? Eu posso falar com todas as letras que não são. E você que é pobre, tanto financeiramente quanto espiritualmente, vai dizer o contrário. Porque o pobre espiritual, ele pensa assim. E é fácil você entender, e as coisas que ele fala é nítido. Aquele cheiro de podridão. É podre. Você chega perto e escuta a podridão do coração da pessoa. E nós vamos descartar essa pessoa? Não, nós vamos anunciar a mensagem de Deus. A mensagem que nós pregamos não é de exclusão, é de inclusão. O amor de Deus é justamente isso, é suportar um pouco a podridão para ver Jesus fazer a obra na nossa mente. Porque um dia nós estávamos ali fedendo e alguém fez isso por nós. Suportou o nosso cheiro, suportou tudo aquilo, porque elas estavam tomadas pelo Senhor e unidas com o Senhor. E eu sempre coloco a glória ao Senhor. Então, se a fé vem por ouvir a mensagem de Deus, você acha que vai ser mais eficiente você ir na igreja uma vez por semana, ouvir a mensagem, porque propriamente a mensagem que está na Bíblia, não tem jeito, a menos que o cara ficasse lendo a Bíblia o tempo inteiro, mas você vai consumir 10, 15 minutos de mensagem. Ou você lê todos os dias na sua casa. O que você acha que vai aumentar mais a tua fé? O que você acha que vai trazer mais frutos? Como que você acha que você vai se unir com Deus? É uma vez por semana ou todo dia na tua casa? Você acha que uma pessoa tem um cargo na igreja? Ah, eu sou tesoureiro da igreja, fico contando dinheiro. É o Judas. Isso trouxe quem? Não trouxe ninguém a lugar nenhum. É a mensagem, é testemunhando, é dom. Porque dentro da igreja vai um irmão pregar sem ser o pastor. Não prega, não pode. E Deus está dando responsabilidade para todos, mas você não pode. Não pode porque o fulano falou que não pode, pronto. Joga a tua salvação no lixo. Porque ao invés de ouvir a palavra de Deus e a Bíblia, não está ouvindo as pessoas. Eu incentivo, porque é assim que eu aprendi e é assim que eu vi funcionar, todas as pessoas. E eu vejo gente que não tem capacidade, entre aspas, intelectual. Qualquer um aplicaria um teste nessa pessoa, ajudando Jesus a converter pessoas. E aí você vai olhar para mim e vai falar que não é Jesus falando através dessa pessoa? Porque o que é o importante? É o cargo? É o que está escrito na carteira, o cheque ou não? É você poder saber que Deus te usou. O que faz mais sentido para você? As pessoas, elas compram coisas autografadas porque uma pessoa escreveu o nome. Olha isso daqui, foi o fulano que me deu um autógrafo. O que isso significa? Que você esteve perto de uma pessoa? E o que isso significa? Perto de você ter servido a Deus e Jesus usado você? O que é maior? O que você acha que no dia que chegar lá vai fazer mais sentido e significado? O teu autógrafo? Você chupando, babando ovo pelos outros? Idolatrando pessoa desse mundo? Ou você ter servido a Deus? Ter ajudado outras pessoas a construírem a sua fé? Cada vez que nós damos uma Bíblia, nós estamos dando liberdade à pessoa. Porque aonde está o Espírito Santo, lá sim tem liberdade. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Quanto mais vivemos na presença de Deus, mais nossa fé e sabedoria crescem. Crescem diariamente buscando ao Senhor. Diariamente. Que o Senhor ele possa tocar o seu coração. Que você possa se reconhecer pecador. Sentir a podridão do teu comportamento. Chega de fofoca, chega de intriga, chega de ciúmes, chega de mentira, chega de falar da vida dos outros, chega de falar do passado, chega de falar de qualquer coisa. Qual é o teu propósito? Falar de Jesus. O dia que você começar a fazer isso, você vai falar, meu, quanto tempo eu joguei fora a minha vida. Porque hoje eu sou feliz. Hoje eu conheço o Senhor. Hoje eu estou unido com o Senhor e graças a Deus tudo mudou. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.